Quero falar do dia de ontem para você. 1º de outubro é celebrado o Dia Internacional do Idoso. A data foi ontem, mas conhecer e respeitar os direitos dos idosos é algo para ser lembrado todos os dias. Maior expectativa de vida deve fazer com que o número de brasileiros acima de 65 anos praticamente quadruplique até 2060, segundo projeções divulgadas em 2013 pelo IBGE. De acordo com o órgão, a população com essa faixa etária deve passar de 14 milhões para mais de 58 milhões. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que o Brasil seja o 6º país em número de idosos em 2025, quando deve chegar a cerca de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. No período, a expectativa média de vida do brasileiro deve aumentar dos atuais 75 anos para 81 anos. Mas será que, diante desse cenário, as pessoas conhecem os principais direitos dos idosos? Eu conheço os direitos dos idosos e tenho certeza que não são respeitados. Eu acho que a coisa se prende à falta de educação. A maioria das pessoas acham que os idosos já não servem, já são inúteis, entendeu? Em tudo, no ônibus, metrô, os direitos de preferência em fila, sabe? No ônibus você entra, as pessoas fingem que estão dormindo para não dar o lugar que é do idoso. Eu evito tomar um ônibus que já esteja muito lotado, porque é mais agradável, vamos dizer. Tem muita humilhação e as pessoas chamam a gente de muvuca, não para os ônibus para nós, quando sabe onde que nós temos que descer todos os dias para fazer tratamento. Estão começando a ser respeitados, estão começando a ser. Já foi pior, devagarinho vai melhorando. No Revista da Cidade, vamos conhecer o Estatuto do Idoso, uma legislação importantíssima que existe desde 2003. Pois é, né, gente? Nós realmente precisamos fazer valer todos esses direitos. Não adianta só estar no papel se no dia a dia as pessoas não vivenciam esses direitos. Muito mais do que conhecer os direitos é fazer valer tudo isso. Vamos conversar também sobre o Estatuto do Idoso com o doutor Luciano Oscar de Carvalho, que é advogado, está aqui com a gente hoje. Bem-vindo à Revista da Cidade. Obrigado, tudo bem? Bom dia. Viemos aí dar uma contribuição, né? Tentar esclarecer as dúvidas e os pontos principais aí do Estatuto do Idoso. Porque é realmente muito triste a gente ouvir esse tipo de entrevista que a gente ouviu agora e todas as pessoas disseram que os direitos não são respeitados na prática, no dia a dia. Mas no papel, o Estatuto do Idoso é uma vitória, a gente pode considerar assim, porque realmente a lei a gente pode dizer que é perfeita, né? O que prevê e o que traz de vitória e benefício para o dia a dia do idoso esse Estatuto? O Estatuto, na realidade, ele veio reafirmar tudo que já existe na legislação para todos. Só que, devido principalmente à fragilidade, né, dessas pessoas que tantos contribuíram para cá, teve que vir a legislação do idoso para reafirmar esse direito e, mais que isso, tentar conscientizar as pessoas, a própria família e tentar reafirmar os direitos para que eles não sejam violados, inclusive com penas, né? Tentar impor alguma sanção para que seja respeitado esses direitos. A partir de que idade uma pessoa é considerada idosa? Porque existe aí uma diferença dependendo do tipo de direito que ela vai adquirir. São 60 ou 65 anos? Pela lei, a regra geral são 60 anos de idade. Tá. Para algum tipo de benefício que pode variar. Por exemplo, o transporte público gratuito, a lei prevê 65, mas abre brecha para a legislação local instituir 60 anos. Por exemplo, São Paulo, o transporte público gratuito já é instituído aos 60 anos. Para você ter um benefício mínimo de assistência social, se você não conseguir... né? Uma previdência privada, são 65 anos. Também, tá. Bom, a gente foi até as ruas também para saber quais são as dúvidas das pessoas com relação ao Estatuto do Idoso, que a gente vai esclarecer com o doutor Luciano aqui no estúdio. Bom dia, meu nome é Evandro e eu queria fazer uma pergunta. O que fazer se a empresa de ônibus se recusar a fornecer passagem gratuita para os idosos? A gente pode abranger até um pouquinho essa pergunta, né, e falar não só da questão dentro da cidade, como fora também, porque aqui em São Paulo já vale, né, para os ônibus intermunicipais também, né? Na realidade, vamos para a primeira pergunta, que seria em âmbito municipal, né? Em regra, em todo o Brasil vale a regra dos 60 anos. A pessoa tem o direito, por simples apresentação da sua carteira de identidade, tendo 60 anos, pode ingressar no ônibus.
Em 65, digo, aqui em São Paulo, como tem legislação específica, eles exigem um cadastro prévio, tá? Porque é um pouco mais amplo. Mas tendo 65 anos, a simples apresentação do documento obriga a empresa a permitir que você adentre o ônibus. A violação disso, você tem que chamar um funcionário, explicar, e se não der certo, você chama a polícia. Tá. Eventualmente, depois, cabe até algum tipo de ação contra essa empresa ou para quem impediu. Aliás, é crime impedir o acesso ao transporte do idoso. Ainda falando do transporte dentro da própria cidade, como que o idoso pode fazer denúncia no caso? Já ouvi vários idosos fazerem essa denúncia extraoficialmente, que o ônibus, quando vê que só tem um idoso parado no ponto, ele simplesmente não para, porque sabe que não vai pagar. Os motoristas dizem que são muitas vezes indicados pela empresa para fazer isso, porque não vão parar e vão direto para outro ponto. Como que o idoso pode proteger o seu direito numa situação dessa? Como pode fazer denúncia? Anotar o número do carro? Sim. O que ele pode fazer? Tem dois caminhos, né? O primeiro é anotar o horário, anotar qual foi o veículo, se tiver alguém que possa testemunhar isso, e levar em dois caminhos. Primeiro para a empresa, que se não resolver, você pode acionar o judiciário, o próprio Ministério Público, que é guardião também dos deveres aí da lei, de acionar a empresa e ver o que está ocorrendo. Inclusive, esse tipo de negativa da empresa pode levar até, eventualmente, a não ser renovado o seu contrato de concessão. Tá. Então, o que acontece? Não basta reclamar informalmente, tem que levar isso perante os órgãos públicos. Fazer valer o direito, como a gente falou, Exatamente, né? do contrário... Vamos para a próxima pergunta, então? Vamos lá. Oi, meu nome é Rayane. Eu gostaria de saber como denunciar se o idoso estiver sendo maltratado pela família. Infelizmente, outra situação bastante comum, né? Sim, hoje o Estatuto, que é na realidade um grande avanço, ele prevê responsabilidade de todos, né? Da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Então, quem presencia ou quem sabe que o idoso está sendo maltratado tem obrigação de comunicar. Ele pode até responder pela própria omissão. Então, tem N formas. Você pode tanto ir na Polícia Militar 190, tem o Disque Denúncia 181, você pode eventualmente, existem conselhos municipais de idosos que você também pode denunciar. Qualquer órgão público que você leve isso daí é obrigado a averiguar o que está ocorrendo. Pode ser feita uma denúncia anônima caso a pessoa não queira se indispor. 181, tá certo. Denúncia anônima. Importante. Vamos lá para a próxima pergunta. Meu nome é Anderson. Se o idoso não tiver como se sustentar, ele pode pedir pensão a seus familiares? Sim, assim como no passado ele foi obrigado a sustentar, obviamente, os filhos, né? Os filhos, quando o idoso mais necessita, também o são. E não somente os filhos. Tem uma escala, mas o idoso pode eleger, né, ou direcionar, pedir pensão para qualquer um dos seus parentes, especialmente para esses filhos, se tiver numa situação de risco ou de abandono. É direito dele. Tá certo. Agora vamos lá para mais uma pergunta das ruas. Oi, meu nome é Cristina. Eu gostaria de saber, idosos podem ser internados em asilos contra a sua vontade? Essa pergunta é muito complicada. Por quê? Em tese, contra a vontade, ele não pode. Mas o que você vai fazer quando os familiares não querem esse idoso? Existe hoje um trabalho, porque a lei, o Estatuto do Idoso, ele veio prestigiar a relação familiar. Né? Então, a intenção da lei é fazer com que o idoso fique no seio familiar. Mas se tiver, vai ter... No caso da família rejeitar esse idoso, existem tratamentos sociais, psicológicos, para tentar readequar a família, tentar trazer um convívio familiar adequado. Mas se não tiver, você vai deixar um idoso dentro de um local que ele não é bem-vindo, que seja maltratado? Essa questão é complicada, mas em tese não, ele tem direito a estar no âmbito familiar. Porque só essa rejeição a gente já pode considerar um maltrato psicológico terrível. Sim, é crime. Que o idoso deve sofrer no dia a dia. Crime, né? é previsto crime. Tá certo. Bom, é uma pena ter que encerrar, porque realmente é um assunto muito abrangente, mas a gente, com o nosso pouco tempo aqui, a gente pelo menos faz com que você pare para pensar no assunto, porque é muito importante, né? Como eu acabei de dizer, e é um consenso, claro, hoje estamos aqui conversando, somos jovens, mas daqui a pouco estaremos sim na terceira idade, queremos chegar lá muito bem, queremos chegar com os nossos direitos assegurados, então, se a gente respeitar hoje, a chance da gente ser respeitado no futuro é muito maior, né? Por isso, vamos pensar sobre esse assunto e conhecer os direitos do Estatuto do Idoso, que é muito importante. Dr. Luciano Oscar de Carvalho, que é advogado, esteve com a gente esclarecendo as dúvidas e eu deixo o convite em aberto para que volte ao Revista em breve para continuar ajudando a gente aí a entender muito melhor esse e outros assuntos. Obrigada pela entrevista. Eu agradeço a oportunidade e mais que isso realmente é a conscientização. Conscientizando da importância do respeito ao próximo, ao idoso, não precisaria nem da lei, né? Mas ela está aí para ajudar o idoso. Tá certo. Obrigada mais uma vez, doutor Luciano. Obrigado, Até a próxima. Até logo.